Boa noite, Dom. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Fantasma, assombração, energia ruim. Para mim, era tudo história para assustar criança ou conversa de quem não tem o que fazer. Trabalhei por quase 8 anos num lugar que, se essas coisas existissem, seria o endereço principal delas. E no fim, talvez seja mesmo. Eu só demorei demais para perceber. Meu nome é Eugênio, e eu era garçom numa daquelas casas noturnas que ficam espremidas no centro velho, numa rua que é puro comércio barulhento de dia e um deserto de portas de aço baixadas à noite. O lugar não tinha nome na fachada, só uma luz vermelha teimosa que nunca se apagava e um segurança na porta com a cara mais amarrada que eu já vi. A gente se acostuma com o cheiro de cigarro misturado com perfume doce e bebida barata. Se acostuma com a música que bate no peito e com as luzes que mal deixam a gente enxergar um palmo à frente. A gente se acostuma a não fazer pergunta. Mas o problema é que o lugar também se acostuma com a gente. Tudo começou, pelo menos para mim, com o sumiço da Samira. Ela era uma das dançarinas mais antigas dali, uma mulher quieta, na dela. Não era de ficar no pé de cliente. Fazia o trabalho dela com uma elegância estranha para aquele ambiente, quase como se não pertencesse àquele chão. Tinha uma mania. Antes de subir no palco, ela sempre tocava com a ponta dos dedos um pequeno amuleto de figa que usava num cordão. Um gesto rápido, quase não dava para ver. Um dia ela não veio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem para o responsável. Passou um dia, 2, uma semana, o pessoal começou a comentar. A maioria achava que ela tinha simplesmente largado mão de tudo e arrumado coisa melhor, o que não era raro. Mas depois de 2 semanas, o dono do lugar mandou alguém no quartinho onde ela morava, um cômodo alugado nos fundos de uma pensão ali perto. A porta estava trancada por dentro e ninguém respondia. Chamaram a polícia. Arrombaram e não tinha ninguém. As coisas dela estavam lá, a bolsa, os documentos, tudo, menos ela. Uns dias depois disso, o responsável me pediu para esvaziar o armário dela no vestiário. Era um armário pequeno de metal, amassado. Dentro, quase nada. Um par de sapatos gastos, um batom, umas presilhas de cabelo. Quando passei a mão no fundo para ver se não tinha ficado nada, senti uma coisinha dura, presa no canto. Era o amuleto de figa dela. O cordão devia ter arrebentado. Fiquei com aquilo na mão, olhando. Não sei por que, em vez de jogar no lixo ou entregar para o gerente, eu guardei no bolso. Talvez eu tenha pensado que um dia ela poderia voltar para buscar. Foi um pensamento estúpido, eu sei. Mas foi o que eu fiz. A vida na casa continuou. A gente aprende a engolir o que não entende e seguir em frente, senão não recebe no fim do mês. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção na história do cliente da mesa 7. Até então, para mim, era só mais uma piada interna, uma lenda para assustar os novatos. Mas depois do que aconteceu com a Samira, eu passei a olhar para as coisas de outro jeito. O tal cliente era um homem que aparecia toda terça-feira, sem falta. Chegava por volta das 10 da noite, sempre com o mesmo terno escuro, que parecia caro demais e limpo demais para aquele ambiente. Era alto, magro e sentava na mesa 7, que ficava num canto mais isolado, perto do corredor que levava aos banheiros. Ele pedia uma única cerveja de garrafa, daquelas de marca antiga que quase não se vê mais, e pagava com uma nota exata. Depois disso, não falava mais nada. Simplesmente ficava lá, parado, olhando na direção do palco, mas sem realmente parecer que estava vendo alguma coisa. As dançarinas já sabiam que não adiantava tentar vender ficha para ele. Ele não respondia. Se um garçom passava e dizia boa noite, ele mal movia a cabeça. A presença dele era pesada, mas de um jeito quieto. Não era ameaçadora, era deslocada. Tinha algo nele que não encaixava. A coisa ficou esquisita de verdade quando o gerente pediu para a gente revisar as gravações de segurança de algumas terças-feiras. Ele estava desconfiado de um desvio no caixa. Não tinha nada a ver com o homem. Ficamos eu e um dos seguranças olhando as imagens naquela tela pequena e de qualidade ruim no escritório. Em uma câmera filmada às 10h15, o homem estava lá, sentado, imóvel. Na câmera de outro ângulo, mostrando o mesmo instante, a mesa 7 estava vazia.
Ué, volta aí, o segurança pediu, franzindo a testa. Ele voltou à imagem. De novo, na câmera 1, o homem estava lá. Na câmera 2, não estava. Pensamos que era defeito, um atraso na gravação. Mas conferimos o horário no canto da tela e estava sincronizado. Foi aí que o segurança, um cara que já trabalhava ali há mais de 10 anos, me contou. Aquilo acontecia sempre. Às vezes, em vez de sumir, a imagem dele nas câmeras parecia uma mancha, uma silhueta borrada, como se o calor estivesse distorcendo o ar no lugar onde ele se sentava. Uma semana depois, uma funcionária nova, uma moça que ajudava na limpeza, tentou sentar naquela mesa para descansar 1 minuto, sem saber da história. Ela não ficou nem 30 segundos. Levantou de um pulo, com a mão na boca e correu para o banheiro. Depois contou que sentiu um mal-estar, uma náusea que veio do nada e um frio na nuca, como se alguém encostasse um dedo molhado ali. Desde então, a gente passou a não usar mais a mesa 7. E o homem de terno, ele continuou vindo toda terça, sempre no mesmo horário. Sentava-se na cadeira vazia que ninguém mais tinha coragem de tocar. Além da mesa 7, existiam os lugares que a gente simplesmente aprendera a evitar. O principal era o segundo camarim, o último no corredor dos fundos. Ninguém mais usava aquele lugar. A porta vivia fechada e, com o tempo, o pessoal foi encostando caixas velhas e suportes de iluminação na frente, como se quisessem criar uma barreira. A história que se contava é que a última dançarina que tentou se arrumar ali, uma novata chamada Lorena, saiu do quarto no meio da noite pálida, com os olhos arregalados. Ela não gritou, não fez escândalo, apenas caminhou até o bar, bebeu um copo d'água de uma vez só e disse que não voltava mais para aquele cômodo. Quando o gerente perguntou o porquê, ela só conseguiu dizer que lá dentro tinha um cheiro forte. Que cheiro? Ele perguntou impaciente. Lorena olhou para ele e respondeu baixinho. Cheiro de flor de velório. O mais sinistro é que o cheiro ia e vinha. Às vezes você passava na frente da porta fechada e não sentia nada. Em outras noites, um cheiro forte daquele negócio adocicado e podre saía pela fresta e tomava o corredor. Não era perfume, não era produto de limpeza. Era exatamente aquilo, o cheiro de flores que ficaram tempo demais na água. Depois tinha a sala VIP do andar de cima, um quartinho com um sofá de veludo vermelho puído e paredes escuras, que não era usado há anos, desde que um cliente importante teve um infarto e morreu ali mesmo lá dentro. A porta ficava trancada com um cadeado grande de ferro. A chave ficava guardada no escritório e só o gerente tinha acesso. O problema é que, de vez em quando, o cadeado aparecia trancado de um jeito impossível. O segurança fechava a sala por fora no fim do expediente, passando o trinco do cadeado pela argola e batendo o fecho. Na noite seguinte, quando íamos abrir o corredor, o cadeado estava lá, intacto, mas pendurado pelo lado de dentro da argola da porta. Não existe mágica que faça um cadeado fechado atravessar o metal. Mesmo assim, acontecia. Na primeira vez, acharam que era uma brincadeira de mau gosto. Na terceira, o segurança se recusou a ser o último a sair do andar de cima. Numa dessas noites, um colega jurou ter ouvido batidas abafadas vindo de dentro da sala. Chamamos o responsável, ele veio com a chave reserva, abriu o cadeado e, quando empurramos a porta, o quarto estava vazio. Mas o ar lá dentro estava quente, pesado, como se alguém tivesse acabado de sair correndo. Até aquele ponto eu conseguia manter uma distância segura dos acontecimentos. Eram histórias da casa, lendas dos corredores. Eu ouvia, sentia um desconforto, mas ia para casa e dormia. Achava que o problema estava nas paredes do lugar, não em mim. Foi aí que a coisa começou a me pegar também. Numa noite de quinta-feira, no balcão do bar, que era o meu território. 2 moças que trabalhavam servindo as mesas, Tainá e Gabi, estavam perto de mim, esperando um pedido sair. Tainá, a mais falante, de repente ficou quieta e cutucou o braço da colega. "Você está vendo aquilo?" Ela murmurou, apontando com o queixo para o canto mais escuro do balcão, perto da máquina de gelo. "Vendo o quê? Não tem ninguém ali", Gabi respondeu, olhando sem entender. Tinha uma menina sentada aí, agora mesmo, uma garotinha de vestido branco com os pés balançando sem tocar o chão. Gabi riu, um riso nervoso. Disse que Tainá estava vendo coisas, que o cansaço da semana estava batendo. O assunto morreu, mas eu vi que Tainá não tirou os olhos daquele canto pelo resto da noite. No dia seguinte,
A história se inverteu. Eu estava polindo uns copos quando Gabi se aproximou, com uma cara que eu não gostei. Ela não disse nada, só empurrou um guardanapo na minha direção. No papel, rabiscado à caneta, estava o desenho de uma figura infantil sentada num banco alto com as pernas curtas balançando. Cabelo liso, escorrido e 2 pontos vazios no lugar dos olhos. Eu sonhei com isso essa noite, ela disse a voz trêmula. Só que no sonho, ela estava sentada bem aqui, onde eu estou agora, e ficava me olhando. Naquele exato momento, Tainá chegou por trás dela e viu o desenho. Eu nunca vou esquecer o som que ela fez. Não foi um grito, foi um soluço, um barulho de quem perde o ar de uma vez. Ela apenas olhou para Gabi, depois para o canto vazio do bar e virou as costas. Foi para o vestiário, pegou as coisas dela e foi embora. Gabi fez o mesmo na semana seguinte. Depois que elas saíram, aquele trecho do balcão ficou estranho. As lâmpadas acima dele começaram a piscar. A máquina de gelo, que sempre funcionou bem, passou a fazer uns estalos altos do nada. E eu, que ficava ali por horas, comecei a sentir o que eu acho que a funcionária da limpeza sentiu na mesa 7. Uma sensação de que o ar ficava mais frio de repente. Um arrepio que não vinha do ambiente, mas de algo que passava perto. Eu me pegava olhando para o banco vazio, esperando, sem saber o quê. No meu bolso, senti o amuleto de figa da Samira ficar estranhamente gelado contra a minha perna, antes de parecer pesar mais do que deveria. A gota d'água, o momento em que eu entendi que precisava sair dali, veio numa noite de sábado. Casa cheia, um calor infernal, e a máquina de gelo finalmente pifou de vez. O gerente, um homem suando em bicas e mais estressado que o normal, me mandou buscar um isopor velho que ficava guardado no depósito do porão. Ninguém nunca descia lá. Era onde jogavam os móveis quebrados, as decorações de festas antigas, tudo que não servia mais. A escada era de madeira, estreita e rangia a cada passo. O ar ficou mais frio e com um cheiro forte de poeira e mofo. A única lâmpada do porão, claro, não funcionava. Tive que ligar a lanterna do celular. A luz do celular mostrava pilhas de cadeiras quebradas, caixas de papelão úmidas e teias de aranha que pareciam ter décadas. O lugar era onde tudo que não prestava mais ia para morrer. Encontrei o isopor num canto atrás de um sofá rasgado. Quando me virei para subir, a luz do celular bateu em algo que brilhou no meio da sujeira. Era um espelho grande, redondo e sem moldura, simplesmente encostado na parede. O que me travou não foi o espelho em si, mas o fato de que, no meio de tanta poeira e abandono, ele estava limpo. Limpo como se alguém o tivesse polido minutos antes. A curiosidade é uma desgraça. Em vez de simplesmente pegar o isopor e sair correndo, eu apontei a lanterna direto para ele. Vi meu próprio rosto, pálido sob a luz artificial, e por um segundo, juro por tudo que é mais sagrado, vi outra coisa no reflexo. Não estava no porão comigo, estava só ali, na imagem. Logo atrás do meu ombro vi uma mulher. O cabelo era escuro, comprido e grudado no que seria seu rosto, e ela usava um vestido claro com manchas escuras de umidade subindo pela barra. Ela não se movia. Estava apenas ali, parada, na minha sombra. Eu demorei um pouco para entender o que eu estava vendo. Não ouvi nada, não senti nenhuma presença no cômodo, mas o reflexo dela estava lá. Dei um pulo para o lado, virando o corpo de uma vez, jogando a luz da lanterna para o lugar onde ela deveria estar. Não havia nada. Só a parede de tijolos úmidos. O ar estava parado. Olhei de volta para o espelho. O coração batendo que nem um louco, parecia que estava no meu ouvido. E o reflexo mostrava apenas a mim, sozinho no meio daquele entulho. Não pensei 2 vezes. Larguei o celular no chão, agarrei o isopor com as 2 mãos e subi aquela escada aos tropeços, sem olhar para trás. A luz do meu celular ficou lá, apontada para o espelho, e a ideia de voltar para buscar me deu mais pavor do que a própria escuridão. Eu não contei a ninguém o que vi no porão. Para quem eu contaria? Diriam que eu estava bêbado ou inventando coisas. Voltei para o balcão tremendo por dentro e tentei trabalhar, mas minhas mãos não obedeciam direito. Derrubei um copo, dei troco errado. Cada sombra que se movia no canto do olho me fazia virar a cabeça. Eu me sentia observado, como se o espelho tivesse me marcado de alguma forma. Consegui levar a noite até quase o fim.
O movimento já tinha diminuído, a música estava mais baixa. A maioria dos funcionários estava no salão conversando. Eu fui para a cozinha nos fundos para cortar mais limões, uma tarefa automática que eu fazia todo santo dia. Estava sozinho, de costas para a porta com a faca na mão. O único som era o da geladeira velha. Foi quando eu ouvi. Não foi um grito nem um barulho. Foi um sopro de voz no meu ouvido direito, tão perto que eu senti um ar gelado na pele. Um sussurro baixo de mulher, que não tinha como errar. Cuidado aí, menino. Era a frase exata que a Samira sempre me dizia, no mesmo tom, quando eu passava por ela carregando uma bandeja cheia de mais. A faca caiu da minha mão e bateu no chão, mas eu nem ouvi o barulho. Meu corpo travou, cada músculo tenso. Fiquei ali, parado, incapaz de me virar, incapaz de respirar. Não havia ninguém na cozinha. Eu sabia disso com a mesma certeza que eu sabia que estava vivo. Aquela voz não veio da porta. Veio de 1 centímetro de distância da minha orelha. Foi tudo muito rápido. Saí da cozinha sem pegar a faca. Atravessei o salão vazio sem olhar para os lados. Passei pela porta da frente e só parei de andar quando cheguei na avenida principal, com os carros passando. Não voltei para buscar minhas coisas. No dia seguinte, mandei uma mensagem para o gerente dizendo que não iria mais. Ele nem perguntou o motivo. Hoje, quase 1 ano depois, eu ainda durmo com a luz do corredor acesa. E aquele amuleto da Samira? No dia em que pedi demissão, fui até uma ponte sobre o rio e joguei o amuleto na água escura. Senti que precisava ser em água corrente para levar aquilo para longe. Não sei se o que existe naquela casa é um fantasma, vários, ou só a memória ruim das coisas que aconteceram ali. Mas sei que aquilo me notou. E às vezes, quando estou sozinho e fica tudo quieto demais, ainda tenho a impressão de ouvir um sopro de voz bem distante, quase como o vento, me chamando de menino. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Elisa. Tenho 15 anos. Eu decidi escrever porque não sei mais com quem falar sobre o que acontece na minha casa. Não é de hoje, na verdade. Desde que me entendo por gente, existe algo aqui. Uma presença, uma coisa pesada no ar que vinha de vez em quando. Meu pai, Lawrence, sabia. Ele nunca falou abertamente, mas o jeito como ele ficava quieto, olhando para o nada no corredor escuro, entregava tudo. Ele sentia também. Mas tudo ficou muito, muito pior depois que ele se foi. Já fazem uns 4 meses. No início, era só o luto. A casa ficou silenciosa. Minha mãe, Marisa, se arrastava pelos cômodos e meu irmão pequeno, o Daniel, parecia não entender direito a falta que o pai fazia. Foi nesse período, umas 2 semanas depois do enterro, que minha mãe achou que seria uma boa ideia arejar as coisas, doar roupas, arrumar a bagunça que ele tinha deixado na pequena oficina nos fundos de casa. Foi um erro. Eu sei que foi. No meio das ferramentas velhas e cheias de graxa, tinha uma caixa de madeira que ele nunca deixava ninguém mexer. Minha mãe, na pressa de se livrar das memórias, colocou a caixa junto com o resto das coisas para doação sem nem abrir. Eu senti algo estranho quando o homem do frete levou tudo embora, mas não disse nada. O que eu ia dizer? Era só uma caixa velha. Mas naquela mesma noite, a coisa começou de verdade. Começou com a minha mãe. Eu acordo de madrugada com os sons que vêm do quarto dela. São uns gemidos abafados, um barulho de quem tenta gritar, mas não tem voz. É horrível. Quando eu corro até lá, encontro ela deitada, de olhos abertos, fixos no teto. Ela está acordada, mas o corpo não responde. É como se um peso estivesse em cima dela, afundando o peito dela no colchão. No começo eu achava que era um efeito do luto dela, uma paralisia do sono causada pelo estresse. Eu a ajudava a se sentar, trazia um copo de água com açúcar e ficava ali até ela se acalmar e conseguir falar de novo. Ela sempre dizia a mesma coisa, que não conseguia se mexer,
que sentia um frio que não vinha de fora e um cheiro estranho, meio doce e meio podre, como flor velha, esquecida num vaso. E a cada noite que isso acontecia, a casa parecia ficar um pouco mais escura, um pouco mais fria. O ar parecia ficar grosso, mais pesado. Eu comecei a ter medo de andar sozinha pelos cômodos quando escurecia. Fechava a porta do meu quarto e só saía se fosse muito necessário. E foi numa dessas noites, trancada no meu quarto, tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o silêncio da casa, que a coisa se virou para mim. Eu estava na escrivaninha com os fones de ouvido, mas sem música, só para abafar os ruídos de fora. Foi quando eu ouvi. Tão claro que eu arranquei os fones. Era um sussurro, bem perto do meu ouvido direito. Um sussurro seco, arrastado. Ele disse meu nome, Elisa. Não foi o vento na janela de veneziana, nem a TV ligada na casa do vizinho. Foi aqui dentro. Foi do meu lado. Meu corpo inteiro ficou duro, mas não como a paralisia da minha mãe. Foi uma reação diferente. Todos os meus músculos travaram de uma vez, puro instinto de bicho encurralado. Eu não me virei. Fiquei uns bons minutos olhando para a parede, com medo do que eu poderia encontrar se olhasse para trás. Ali, eu tive a certeza de que não era o luto. Tinha algo conosco dentro daquela casa. E aquilo sabia meu nome. Depois daquela noite do sussurro, as coisas ficaram piores. Minha mãe passou a ter os episódios de paralisia quase toda a noite. Eu mal dormia, ficava atenta a qualquer barulho, qualquer mudança na temperatura da casa. Viver aqui se tornou uma vigília sem fim. Eu estava exausta, física e mentalmente. Passei a dormir com uma pequena luminária de tomada acesa, daquelas de criança, só para não ter que ficar no breu total. Por algumas semanas nada aconteceu diretamente comigo. A presença continuava na casa. Eu sentia, mas era um medo espalhado, concentrado no quarto da minha mãe. Eu comecei a pensar que talvez tivesse imaginado o sussurro, que o cansaço e o medo estivessem me pregando peças. Até a noite em que eu o vi. Não sei por que acordei, não teve barulho. Foi uma sensação. Um frio que começava nos pés e subia devagar pelas pernas. Um frio que não vinha da janela, mas de dentro do próprio quarto. E aquele cheiro que minha mãe descrevia, doce e podre. Abri os olhos devagar. A luzinha da tomada criava a sombra dos móveis, e por um instante tudo pareceu normal. Então eu o vi, parado aos pés da minha cama. Havia um homem ali. Ele era alto, mas encurvado, como se o peso dos ombros o forçasse para baixo. Magro demais. Usava uma espécie de casaco comprido, talvez uma gabardina, toda puída e com a cor desbotada pelo tempo. O cabelo era comprido, ralo e completamente grisalho, caindo sobre o rosto junto com uma barba igualmente longa e mal cuidada. Na cabeça, ele usava um chapéu amassado, de uma cor estranha, um vinho tinto tão gasto que parecia quase preto na penumbra. Minha respiração parou. Eu queria fechar os olhos, me convencer de que era um pesadelo, mas eu não conseguia. Eu estava presa. Ele levantou um pouco a cabeça, e a luz da luminária tocou seu rosto. A pele era acinzentada, esticada sobre os ossos. E onde deveriam estar os olhos havia só escuridão. 2 buracos vazios, 2 sombras que pareciam me encarar de um jeito que olho nenhum conseguiria. E eu senti, com uma certeza absoluta, que ele estava se divertindo. Ele sabia que eu estava acordada. Sabia que eu o via. E estava gostando do meu medo. Ele não se moveu. Apenas ficou ali parado, me observando com aqueles buracos negros. E então, do mesmo jeito que apareceu, ele sumiu. Não se desfez em fumaça nem nada assim. Em um piscar de olhos, o espaço aos pés da minha cama estava vazio de novo. Só o frio e o cheiro permaneceram por mais um tempo. Eu não contei para a minha mãe sobre o homem no meu quarto. Como eu poderia? Ela já estava no limite. E eu não queria dar a ela mais um motivo para ter medo. Mas o medo se instalou de vez em mim. Passei noites em claro, sentada na cama, abraçando os joelhos e esperando o sol nascer. A exaustão era tanta que, em uma madrugada, eu simplesmente apaguei. E foi nesse sono pesado, um sono de quem já não aguentava mais, que meu pai veio me ver. Não foi um sonho comum, eu sei que não foi. Tudo era nítido demais.
Eu estava no meu quarto e ele estava parado perto da porta, exatamente como eu me lembrava dele. A camisa de botão um pouco gasta, o cheiro de sabonete e um leve toque de cigarro que ele nunca conseguia disfarçar. Mas havia um frio que vinha dele, um silêncio que o cercava. Ele sorriu, mas era um sorriso vazio. Vem, filha, preciso te mostrar uma coisa. A voz dele não soava certa. Tinha um eco, uma distância, como se viesse de muito longe através de uma linha telefônica ruim. Eu não questionei. Apenas levantei e o segui. Ele pegou na minha mão e o toque era gelado, uma ausência de calor que confirmava o que eu já sabia. Saímos de casa e caminhamos pela nossa rua. Mas a rua não era a nossa. Estava tudo lá, as casas, os postes, as árvores tortas na calçada. Mas não havia som. Nenhum latido de cachorro, nenhum motor de geladeira, nenhuma luz acesa nas janelas. O mundo inteiro tinha sido desligado para que a gente pudesse conversar. Nós andamos por um tempo naquele silêncio total. Então ele parou sob um poste, cuja luz parecia sólida e morta, e se virou para mim. Você não precisa ter medo, Elisa. Quer dizer, não o medo que você está sentindo. Você tem medo do desconhecido, mas isso não é desconhecido. É antigo. Eu não entendia o que ele queria dizer. Apenas o encarava, sentindo o frio da sua mão na minha. Essa coisa que persegue vocês, o que me perseguiu a vida toda. Ele fez uma pausa, olhando para o asfalto vazio. Não é um fantasma qualquer. Não é um demônio que entrou na nossa casa. É mais antigo que a casa, mais antigo que nós. Ele vem da nossa linhagem, do nosso sangue. Ele me olhou com uma tristeza enorme. Um jeito conformado que acabou comigo. Nossos antepassados, lá atrás, gerações antes de mim, fizeram uma troca. Eles o chamaram. Ofereceram algo a ele em troca de, não sei, proteção, terras, quem sabe. Mas o preço foi alto demais. O que foi oferecido não podia ser pago em uma vida só. Ele apertou minha mão com um pouco mais de força. O frio se intensificou. Eles nos amarraram. Amarraram todos nós, os descendentes. Cada filho, cada neto. Todos nascemos com essa dívida, com essa companhia. Você é parte da promessa, filha. Isso não é um hóspede. É parte de quem nós somos. Naquele momento, uma imagem da minha avó paterna surgiu na minha cabeça. O olhar duro dela, a forma como ela nunca nos abraçava, o jeito frio como sempre tratou minha mãe. O fato de que ela parecia não querer que seus filhos tivessem suas próprias famílias. Eu sempre achei que era só amargura, mas ali, naquela rua silenciosa, eu entendi. Não era amargura, era medo. Ela sabia. Ela sempre soube de tudo. Acordei com o coração disparado, o frio da mão do meu pai ainda na minha pele. As palavras dele ficavam se repetindo na minha cabeça, não como a lembrança de um sonho, mas como uma verdade que tinha sido plantada dentro de mim. A maldição não era um ataque, era uma herança. Com essa nova chave, pedaços de conversas, olhares e histórias que antes não faziam sentido, começaram a se encaixar, montando uma história horrível. Lembrei-me de uma vez, anos atrás, em que meu tio Rogério, o irmão mais novo do meu pai, veio nos visitar. Ele bebeu um pouco a mais e começou a contar para o meu pai, em voz baixa, de uma coisa que o assombrava desde criança. Ele disse que, quando menino, minha avó o mandou pegar mangas no pé que ficava no fundo do quintal, perto da mata. E lá, no galho mais alto, ele viu um pássaro. Uma ave enorme, escura, mas o rosto era de gente. Um rosto pálido, com olhos que o encaravam, e um sorriso que não pertencia a bicho nenhum. Aquela história, que na época pareceu história de bêbado, agora soava diferente. E ela se conectou a outra, uma que meu pai me contou apenas uma vez, sobre quando ele tinha a minha idade. Ele tinha brigado com meu avô e saiu de casa com raiva, andando sem rumo pelas ruas de terra do bairro. No caminho encontrou aquele homem, o mesmo do chapéu. O homem o seguiu por quilômetros, aparecendo em esquinas onde era impossível ele ter chegado antes. Por fim, o homem fez uma proposta. Disse que podia dar ao meu pai o que ele quisesse, mas em troca queria o inocente que eles tinham em casa. O inocente era o meu tio Rogério, que na época era só um garotinho. Meu pai correu e nunca mais tocou no assunto, mas sabia que aquela coisa o tinha marcado para sempre. Juntando tudo isso, a imagem da minha avó se tornava cada vez mais sinistra. A frieza dela não era só medo,
Havia algo mais. Uma noite, vendo meu desespero, minha mãe finalmente desabou. Ela me confessou, chorando baixinho na cozinha, que há algumas semanas tinha procurado ajuda. Tinha ido a uma benzedeira, uma senhora que morava numa casinha no fim de uma rua de terra, conhecida por fazer limpezas. Eu não precisei dizer nada, Elisa. Minha mãe sussurrou, torcendo um pano de prato nas mãos. A mulher acendeu uma vela, olhou para mim e disse tudo. Disse que tem uma força muito antiga com a gente, sim, mas que ela não estaria tão forte se não fosse por uma pessoa, alguém do nosso sangue. Minha mãe respirou fundo antes de continuar. A mulher disse que a mãe do seu pai, que a sua avó, já pagou para fazerem trabalhos contra nós, que ela tinha feito uma amarração para o seu pai começar a beber, para ele brigar comigo, para nossa vida dar toda errado. Ela queria que a gente se separasse. Ela atiçava a coisa, Elisa. Ela dava força para o mal. Naquele instante o terror mudou de forma. O monstro não era só aquela coisa de chapéu que nos assombrava. O monstro tinha um rosto que eu conhecia. E era o rosto da minha avó. A revelação da minha mãe não trouxe alívio. Só tornou tudo mais sujo, mais perverso. Saber que a fonte de tanto sofrimento vinha de alguém que deveria nos proteger. Não há palavra para descrever esse sentimento. A entidade, o homem de chapéu, era a arma. Mas a mão que usava aquilo era a da minha avó. Ficamos sabendo, por conversas de outros parentes, que desde que meu pai morreu, ela não tem mais paz. Dizem que a consciência pesa, que ela não dorme direito à noite. Mas isso não muda nada para nós. A morte dele foi a consequência que ela não planejou. E mesmo assim, a maldição que ela alimentou por tanto tempo continua aqui, firme, como se tivesse criado vida própria. A presença na casa não foi embora. Na verdade, agora que eu sei o que ela é, eu a sinto de forma diferente. Não é mais só um medo de fantasma. É o peso de um segredo de família, uma coisa que me prende ao que já foi e ao que ainda vai ser. É saber que essa coisa tem direitos sobre nós, que ela nos vê como propriedade. O ar continua pesado. O quarto da minha mãe ainda é um lugar de sofrimento noturno. E a sombra do homem de chapéu parece sempre estar no canto do olho, um lembrete constante do que nós somos. Eu estou cansada, exausta. Não há benzedeira ou reza que possa apagar o que está no nosso sangue. Não há para onde fugir, porque a coisa não está na casa, está em nós. E o pior, o que realmente me fez decidir escrever tudo isso aconteceu ontem. Eu estava passando pelo corredor e a porta do quarto do Daniel estava entreaberta. Ele estava no chão, de bruços, desenhando com um giz de cera. Havia uma quietude estranha nele. Fui espiar com aquele aperto ruim no estômago. Ele estava desenhando a nossa família. Eu estava lá, a mamãe também, e um espaço vazio ao lado dela, onde o papai deveria estar. Meu coração se apertou. Mas então eu vi. No canto superior da folha, desenhado com força, com um giz preto, estava ele. Uma figura alta de pernas e braços finos como galhos, e na cabeça um borrão de um chapéu cor de vinho. Daniel me viu na porta e sorriu, um sorriso inocente de uma criança de 6 anos. Ele apontou com o dedo para a figura no papel. Olha, Elisa, é o meu amigo. Ele falou que vai cuidar de mim até eu crescer. Fechei a porta devagar. O ciclo não terminou com meu pai. A entidade não está apenas me assombrando, ela está esperando. Pacientemente, ela está esperando o próximo da linhagem. Está esperando pelo meu irmão, e eu estou aqui no meio de tudo sem poder fazer nada além de assistir a nossa herança amaldiçoada se repetir. Eu não aguento mais. Eu só quero que isso acabe. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu preciso colocar isto por escrito antes de perder a coragem. Troquei a casa dos meus pais por uma república velha, numa rua apertada perto do centro histórico. O aluguel era baixo, o que me convenceu a dividir o teto com 3 calouras. As manchas de mofo e o cheiro de madeira estufada pareciam detalhes que tinta e rodo resolveriam. Na primeira noite surgiu uma vizinha idosa no portão, encurvada, avisando para a gente: não esqueçam de rezar. Forcei um sorriso,
Agradeci e empurrei o colchão para dentro. Assim que ela sumiu, o corredor ficou mais escuro mesmo com a lâmpada acesa. Bruna, sempre em clima de piada, imitava a trilha de filme. Tamara reclamava da poeira. Renata só queria terminar logo e buscar coxinha na esquina. Eu fingia que não era nada, mas sentia alguém me observar pelas frestas da veneziana. No dia seguinte, o barulho do trânsito parecia que vinha de dentro da cozinha. A cafeteira queimou. Improvisei café num pano de prato. Enquanto a água fervia, percebi a porta do quartinho dos fundos batendo sozinha. Fui fechar e a maçaneta estava fria demais para aquele sol. Comentei no grupo que a casa parecia respirar. Bruna mandou emoji de fantasma e digitou: "Para de viagem, Yara." Ri, mesmo mantendo a porta do meu quarto encostada. Quando o movimento da rua parou, um zumbido baixo começou na sala, como transformador distante. Só eu notei. Dormi mal. Sonhei com goteira escorrendo tinta preta. Ao acordar, o teto estava seco, mas respingos escuros manchavam o corredor perto do quartinho. Achei que fosse graxa, limpei rápido e escondi o pano no armário para não virar piada. Se eu soubesse que era só o primeiro aviso, teria feito as malas naquele sábado mesmo. Domingo, depois do almoço, resolvemos encarar o quartinho. O sol batia forte, mas lá dentro tinha um frio abafado de porão. Empurrei um armário sem porta enquanto Tamara varria ratos de poeira pelo chão. Bruna cantarolava pagode fora de ritmo. Renata esvaziava garrafas de vidro para levar à reciclagem. No canto, coberto por lona azul, apareceu um baú de madeira rachada. "Isso aí tem cara de tesouro de tataravô", disse Bruna, limpando o suor da testa com a manga da camiseta. "Ou de ninho de barata", retrucou Tamara, ajeitando a franja. Quando ergueram a tampa, um bafo acre escapou. Entre fotografias emboloradas surgiu um livro esquisito, couro escurecido, amarrado por barbante. O toque parecia engordurado, quase vivo. A capa tinha símbolos que se cruzavam feito espinhos. "Deixa isso quieto", falei rápido, mas Bruna já puxava o livro como quem resgata filhote na chuva. Ela deslizou a unha pelo desenho e riu curto. "Relaxa, Yara, deve ser diário de algum doido." Renata aproximou o rosto e franziu o nariz. "Cheira a incenso queimado. Estranho, não?" Sentamos no chão, formando um círculo improvisado de caixas abertas. Bruna desfez o barbante, abriu a primeira página e soltou um assobio. "Parece latim, mas não é", murmurou, virando as folhas devagar. As linhas ondulavam, letras compactas, como se tremessem sob a luz fraca. Eu tive a impressão de que o papel pulsava, porém pisquei e passou. Tamara pegou o celular para traduzir, mas a tela congelou num brilho esbranquiçado. "E travou tudo", ela resmungou, batendo o dedo várias vezes sem resposta. Do corredor veio um estalo metálico. O disjuntor caiu e a casa mergulhou num breu úmido. Alguns segundos depois, lá fora, ouviu-se um coro de lamúrias de vizinhos. A rua inteira sem energia. Silêncio total, só quebrado pelo chocalho distante de ônibus passando sem frear. "Brincadeira, né?", sussurrei, mal conseguindo respirar. Bruna fechou o livro, mas manteve as mãos apoiadas nele como se temesse que escapasse. "Culpa do vento no fio", tentou aliviar, sendo que nem ventava. O celular de Tamara reiniciou sozinho, piscando 7 vezes antes de voltar ao normal. Quando a lâmpada retornou, notei marcas de fuligem perto do interruptor. Não comentei. Guardamos o livro numa prateleira, achando que resolveríamos depois. Antes de sair, passei o dedo no couro e senti pontadas geladas, feito gelo derretendo. Engoli a preocupação com um gole de água morna e voltei para o quarto. De noite a luz voltou ao bairro, mas o relógio da sala girava sem parar. O ponteiro dos minutos girando sem parar. Como se tempo demais tivesse entrado pela porta. Eu devia ter ido embora nessa hora, não fui. Nas semanas seguintes, o livro passou de curiosidade a necessidade disfarçada. Chegávamos da faculdade exaustas, largávamos mochila e marmita sobre a pia e trancávamos a sala com lençóis cobrindo as janelas. Bruna abria o volume com o cuidado de quem segura bisturi. Renata acendia velas finas compradas na banca de artigos religiosos. Tamara anotava cada sílaba estranha como se fosse conteúdo de prova. Eu ficava de braços cruzados, tentando mostrar que não acreditava naquilo, mas sentindo algo prender meus calcanhares no carpete. O primeiro teste pedia apenas saliva sobre o papel.
Nada aconteceu além de um cheiro amargo, tipo produto de banheiro. Mesmo assim, rimos, aliviadas. 2 dias depois, Renata recebeu nota máxima num trabalho que ela mesma chamava de meia boca. Bruna ergueu o livro como troféu. Estatística não perdoa milagre, hein? Comemorou batendo na capa. Tamara fingiu não se importar, mas à noite pediu um ritual contra a insônia. Escreveu o nome num quadrado de giz, pingou cera quente e recitou a frase com uma voz que vinha do fundo da garganta. Dormiu 10 horas seguidas, a primeira vez desde o cursinho. Acordou contando sonhos vívidos com corredores de hospital pintados de verde água. Eu repetia que era coincidência e, em silêncio, fotografava as fissuras novas perto do teto. Galhos secos que a cada manhã se ramificavam até formar o símbolo da contracapa. O pedreiro da imobiliária culpou a dilatação da laje. Não discuti, mas naquela noite as rachaduras avançaram feito raízes. Bruna sugeriu testar com alguma coisa viva. Abri a boca para protestar. Só saiu um fiapo de voz. Renata trouxe coração de galinha, resto barato do açougue, e juramos que era só encenação. No ritual, estendemos jornal pelo piso. O sangue ralo e quente se moveu sozinho, desenhando círculos que convergiam para o centro. As velas queimaram sem pingar. Vieram pequenas vitórias. A greve do campus foi suspensa, a conta de luz caiu por erro de leitura. O crush respondeu mensagem depois de meses. Cada coisinha boa que acontecia vinha com algo estranho junto. Água amarelada na torneira, ventilador girando desligado, cheiro de terra molhada nas paredes secas. Passei a sentir o colchão pulsar sob as costelas. Quando fechava os olhos, letras brilhantes que pareciam fogo giravam acima de mim como letreiro de ônibus quebrado. Eu me levantava suada, ia à sala e encontrava Bruna no sofá, o livro aberto no colo, murmurando sílabas baixas. Nunca sabia há quanto tempo ela estava ali. Nesse ponto deixei de tratar aquilo como brincadeira, embora faltasse coragem para admitir em voz alta. O livro parecia talhar nossas vontades, afiar nossas fraquezas. E eu, que me julgava mais lúcida, já folheava páginas escondida à procura de um feitiço que aliviasse a culpa de ficar. Quanto mais o calor do semestre avançava, mais gelada ficava a República. A geladeira suava por fora, mas dentro de casa, o ar tinha aquele toque de fila de açougue de madrugada. Troquei cobertor por jaqueta para assistir aula online dentro do quarto. Quando reclamei, Bruna balançou o livro. É o que a gente paga em troca de resultado. Quer voltar a tomar bomba? Naquela noite, depois do último ritual, acordei com uma dor muito forte na panturrilha. Passei a mão e senti pele úmida. Levantei o lençol e vi um corte raso, desenho perfeito do símbolo engrenado das páginas centrais. Tratei com álcool e faixa elástica, mas escondi das meninas. 2 dias depois, Tamara surgiu na cozinha trajando moletom em pleno fim de tarde abafado. Tinha olheiras roxas, uma tremedeira leve nos dedos. Você ouviu música alta ontem? Perguntou. Não liguei nada. Jurei que alguém cantava no meu guarda-roupa a versão lenta daquele forró antigo. A voz dela falhou. Fiquei deitada, escutando, até começar a acompanhar o refrão sem querer. O desânimo tomou conta do café da manhã. Pão esfarelado, passos arrastados, poucos assuntos. O único som alegre vinha de Bruna folheando o livro como se fosse álbum de figurinhas. Na quinta faltou água na rua, mas os canos da casa gemiam sem parar. A descarga do banheiro disparava sozinha. Às 3 da manhã, ouvi pinga-pingas metálicos vindos do porão. Desci com lanterna, tremendo antes mesmo de chegar. Cada passo provocava estalos atrás de mim, como se alguém imitasse meu ritmo. Quando iluminei o fundo, notei pegadas molhadas levando ao quartinho. 5 marcas. Depois nada, como se quem caminhava tivesse sumido no ar. Renata, que antes colecionava vitórias acadêmicas, agora falhava em lembrar o próprio CPF. Teve um apagão durante prova oral. Encarou a professora, mexeu os lábios e não saiu som. Voltou para casa cabisbaixa, agarrada ao casaco mesmo sob sol de fritar asfalto. Acho que o livro está sugando a gente, murmurei no corredor. Ela tirou o capuz. O rosto parecia desbotado como fotografia antiga deixada na vitrine. Não respondeu. Na madrugada seguinte, acordei com um choro abafado vindo do quarto dela.
Bati na porta. Ninguém atendeu. Empurrei devagar. O ambiente cheirava a ferrugem. Renata estava sentada no chão, costas encostadas na cama, camisola salpicada de sangue. Arranhava o próprio antebraço com unhas lascadas, traçando círculos que se fechavam no mesmo ponto. Para, pelo amor de Deus! Agarrei-lhe as mãos. Ela piscou devagar, como quem desperta de hipnose. Eu precisava completar, faltava fechar. Ar engolido, voz rouca. Mas dói demais sem lâmina. Enfaixei o braço com força, usando tiras de uma camiseta para estancar o sangue. A ferida era funda, aberta, e eu sabia que precisava de ajuda de verdade. Enquanto costurava, reparei que o sangue escorria até o piso e, em vez de pingar, desenhava setas apontando para fora do quarto, em direção à sala onde o livro estava. Não sei por que não corri naquele momento. Talvez porque no fundo temia descobrir que já não existia caminho de volta. Na sexta, pedi o carro emprestado a um colega de turma para levar Renata ao pronto-socorro. Ela tremia no banco, cabeça caída, as faixas já vermelhas de sangue novo. Esperei triagem, assinei ficha, inventei história de vidro quebrado. Quando pedi exame psiquiátrico, a plantonista ergueu as sobrancelhas, mas preencheu o formulário. Liguei para os pais dela usando meu celular mesmo. Voz trêmula, tentei parecer responsável. Eles chegaram de madrugada, olhos inchados, sem perguntar muito. Levaram Renata, o braço engessado até o cotovelo, e a prometeram internação breve. Voltei para a República com sensação de quarto vazio, mesmo ainda cheia de móveis. Tamara me esperava na cozinha, cotovelo apoiado na mesa, olhando para o nada. O ventilador de teto girava desligado, soprando o cheiro de gás que me fez tossir. Você sente como se alguém estivesse aqui agora? Perguntou sem mover a cabeça. Sinto, e parece que quer que a gente fique. Respondi antes de perceber o quanto isso soava estranho. Tamara apertou os olhos, enfiou as unhas na madeira da mesa até lascar verniz. Preciso sair antes que eu machuque alguém. Ajudei-a a arrumar uma mochila. Enquanto colocávamos roupas, o livro, que deveria estar na sala, apareceu sobre a mala aberta, entre camisetas. Tamara gritou, empurrou o volume para longe e correu para a rua. Peguei o objeto com um pano, joguei no quartinho e travei a porta com cadeira. Os pais dela chegaram ao amanhecer convocados por mensagem apressada. Pareciam mais brancos que os jalecos do hospital. Falaram pouco. Tamara só chorava em silêncio. Vi o carro dele sumir na esquina, levando uma parte da minha sanidade. Restamos Bruna e eu, ou era o que eu pensava. No meio da tarde, uma nuvem cinza cobriu a luz do sol de repente que não constava em nenhuma previsão. A lâmpada pendurada piscava, imprimindo sombras no chão como grades de cela. Chamei Bruna pelo corredor. Nada. Quarto vazio, armário aberto, roupas faltando. A cama ainda quente denunciava saída recente. Corri para a sala e encontrei a porta do quartinho entreaberta, apesar da cadeira ainda encostada. O livro não estava lá. No piso, 2 marcas negras estendiam-se até a porta da frente. Rastros paralelos como trilhos queimados. Olhei a bolsa pendurada no cabide e decidi fugir. Tranquei a República, desci a rua estreita correndo, mas bati de frente com a vizinha idosa, a mesma do primeiro dia. Ela segurava uma sacola de feira e por um instante o cheiro de coentro fresco foi substituído por um odor de terra úmida e guardada. Tarde demais, moça, disse sem alterar o tom, fitando meu peito como se visse através. De onde aquele couro veio, só volta com sangue. Não respondi. O coração parecia bater no estômago. Passei por ela, tropecei em pedra solta e quase caí. Só tive tempo de virar e notar que a velha já não estava ali. Nenhuma porta se mexera, nenhum portão tinha rangido. Voltei para dentro, mas agora a casa tinha cheiro de coisa morta. No corredor, as rachaduras formavam espiral completa. A sala parecia respirar, paredes inflando e esvaziando. Ventilador parado, mas o ar girava, levantando poeira em redemoinho pequeno que se desmanchava perto dos meus joelhos. Pensei em ligar para meu pai, polícia, pastor, qualquer pessoa, porém a tela do celular continuava preta, mesmo carregado. O relógio de parede tinha dado meia-noite 2 vezes em menos de 5 minutos. Com Renata hospitalizada, Tamara desaparecida em estrada, Bruna sumida com o livro e eu presa num silêncio estranho que parecia zumbir,
Entendi que a casa fechara as portas ao mundo e que eu era a última peça que faltava. Tentei respirar fundo, mas o ar saía gelado, como se minha própria boca soprasse inverno. Apoiei a mão na parede e jurei sentir pulso. Lento, grave, compassado, como o coração adormecido aguardando estímulo. Entendo que deveria ter corrido mesmo sem direção, mas fiquei, plantada feito poste, mãos trêmulas, esperando um barulho que confirmasse aquilo tudo. Ele veio do andar de cima, passos arrastados de sola queimando tábuas. Eu não subi, ainda assim sei que alguma coisa descia. Os passos pararam no patamar. Bruna apareceu no topo da escada. A luz fraca vinha de trás, então eu só via a silhueta dela, ou o que restava dela. A pele parecia papel queimado. O livro grudava no peito, pulsando a cada batida do coração. O ar trazia cheiro de couro e gás. Yara, o círculo fecha hoje, disse, voz áspera. Preciso do teu sangue. Recuei, mãos tremendo no corrimão. Ela ergueu uma faca grande, descendo degrau por degrau, sem pressa. As páginas do livro viraram sozinhas, iluminadas em laranja. Corri para a cozinha. O botijão tinha mangueira rachada. Eu sentia o gás. Peguei o isqueiro que ficava no avental, joguei a mesa para atrasar a passagem. Bruna contornou o móvel rindo leve. Cliquei o isqueiro. Faísca. Chama. O gás virou labareda. Um baque me arremessou contra o armário. Ouvi costela estalar. Bruna gritava no centro do fogo, o livro derretendo, páginas virando cinza que subia feito mariposa. Gatinhei até a porta dos fundos, pulei o muro e caí na calçada. A casa explodiu em estalos de telha. A fumaça formou umas silhuetas alongadas que se desfizeram no céu. Bombeiros contiveram as chamas, mas não acharam corpo nem livro, só couro grudado na faca cravada no piso. Hoje moro de novo com meus pais. Cortes surgem nas pernas enquanto durmo. Acordo sentindo o cheiro de couro molhado. Fico imóvel, esperando passar. Temo abrir a porta e encontrar o livro batendo na parede como o coração fora do peito. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.